Estamos de volta agora falando sobre o desenvolvimento da fala nas crianças. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Muita gente mandando pergunta, tô ligada aqui na participação de vocês também aqui pelo Facebook. Inclusive já tem uma pergunta da Luana Josemar. O meu filho tem 5 anos e fala com a língua presa. Tem palavra que não sai certa, mesmo ele repetindo várias vezes. Palavras com som de S, percebemos a língua travada. Pode ser um costume dele ou tenho que procurar uma fono? Com 5 anos, a gente espera que a criança já esteja falando tudo assim, correto, sem desvios, sem distorções, que é provavelmente o que o filho da Luana está fazendo. Então, é preciso já com 5 anos procurar ajuda profissional. Fazer uma avaliação, às vezes só uma orientação resolve, mas é preciso buscar ajuda. Com certeza. E existe também uma idade, até 2 anos, é preciso estar falando algo nesse sentido? Sim, a gente espera que uma criança entre 1 ano e meio e 2 anos, ela já tenha a primeira palavra dela e já consiga se comunicar. E essa primeira palavra, ela quer dizer um significado. Por exemplo, ela olhar para a mãe dela e dizer mamãe, olhar para o papai e dizer papai. Não é o papapá, mamamam, que não tem significado naquele momento para a criança. E depois de 2 anos, se já começou a falar, mas ainda não forma frases, não fala muito, isso daí é normal? Até que ponto? A gente espera o que é esperado. Não é normal, né? Mas o que é esperado. 2 anos a criança tem que formar frases pequenininhas. Mamãe dá, vem neném, bum bum papai, né? Ele tem que estar juntando essas coisinhas. A partir daí ele vai aumentando as frases dele. E ele pode falar errado, trocar sons, letras, até os 3, 4, alguns até 5 anos. Mas dali para frente é esperado que a criança não troque mais nada. Então tá, e tem pergunta no WhatsApp. Vamos dar uma olhadinha na pergunta? Sim. A Leide tem uma filha de 1 ano e ela ainda fala bem pouquinha coisa. Muitos falam que isso acontece porque ela chupa bico. Isso é mito ou verdade? É verdade. E é muito comum uma criança com bico falar menos. E quando começa a falar errado, né? Uma distorção do S, por exemplo, ela pode ser causada pelo uso do bico. E o bico ele é extremamente nocivo ao desenvolvimento de linguagem. Nossa, tá aí. Só mamães e papais, vamos tirando que é a cada dentária também, tudo isso, sim, né? O Jefferson, boa tarde, doutora. Meu filho tem 2 anos e 4 meses e ele fala umas palavras básicas como pai, mãe. Isso nos preocupa bastante. É normal até que ponto? 2 anos e 4 meses ele tem que estar falando mais. Mesmo o menino, que atrasa um pouquinho, né? 2 anos e 4 meses ele já teria que estar formando frasezinhas. Frases simples, mas uma frase de 2 até 3 palavras. Ele já merece preocupação. Jefferson, é bom você procurar ajuda. É isso já aí. É interessante. Cíntia, minha filha tem 5 anos e sempre troca o V pelo Z. Ela fala zozó, casalo. Tentamos ensinar, mas ela não consegue palavras com o Z. Ela fala perfeitamente. O Z ela fala perfeitamente, né? O problema dela é o V. Isso é comum também? O que fazer nesses casos? Quando a criança já tem 5 anos e faz essa troca de z, v, né? Que são os sons que a gente trabalha, ela precisa de ajuda. Não dá simplesmente para os pais estimularem. Ela tem que ter um profissional para ensinar o movimento certo. O que ela pode fazer já é sempre conversar com a criança, pedir para a criança olhar para o rosto dela, mas não cobrar excessivo, não brigar, não exigir que a criança repita certo, porque realmente ela não consegue. Precisa de ajuda profissional. 5 anos para frente é necessário. E existe uma causa específica? Uma causa para isso ter acontecido? A gente tem algumas, dependendo do que a criança troca, existem algumas causas. No caso dela, às vezes não é nada. Às vezes é que naquela fase ela não estava tão bem, não percebeu na hora que ela tinha que aprender o V, ou faz a troquinha por uma acomodação. Não tem uma causa clara sobre isso. A gente está recebendo muita pergunta no nosso WhatsApp. Vamos ver só uma última pergunta? E eu prometo que a gente vai trazer esse tema de novo aqui para responder as outras perguntas, tá bom? A Juscelia, minha filha fez uma cirurgia há 3 anos de garganta, nariz e ouvido. E hoje ela fala mais arrastada, tipo um pouco fanha. Teria que fazer um acompanhamento com uma fono? A Juscelia não disse o nome da filha dela agora, né? A idade da filha dela agora, né? Foi há 3 anos. Mas é necessário sim, porque a criança, quando ela fala mais pelo nariz, é um probleminha de adaptação do palato mole dela e alguns exercícios podem ajudar bastante. Tá certo. Doutora, muito obrigada por ter vindo. A Eu gente que agradeço. Tem que trazer de novo esse tema para a gente poder discutir, que é um tema que realmente os papais e as mamães ficam interessados e ansiosos, né? Sim, sim. Quando vai falar. É tão lindo esse desenvolvimento, né? Muito obrigada pela tua participação.